Nesse vídeo eu vou te apresentar um método incrível que fará você aparecer gratuitamente na primeira página do Google. Olá, aqui é a Rani, me segue lá no meu Instagram, que é o @ranidiasoficial. Existem duas formas de divulgar o nosso negócio online no Google. A primeira delas é pagando, é você realizando anúncios através do Google Ads. Ou então, nós podemos fazer isso de forma orgânica, que é aplicando técnicas de SEO. No entanto, essa segunda forma demora mais para a gente aparecer na primeira página, é algo que demanda mais tempo e os resultados aparecem a longo prazo. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal em que eu explico essas duas formas mais detalhadamente. Tá na descrição desse vídeo e também aqui nos cards. Mas no vídeo de hoje eu vou compartilhar um método que você pode seguir e começar a aplicar hoje mesmo no seu blog, que fará você aparecer na primeira página do Google mais rapidamente, sem pagar, de forma gratuita, aplicando essas técnicas de SEO. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no direct do meu Instagram. Mas antes, confira na descrição desse vídeo todos os materiais gratuitos que eu disponibilizo para você. Mas agora vamos lá para a tela do meu computador, que eu preparei aqui o passo a passo para te mostrar como funciona esse método. Então eu estou aqui na tela do meu computador para te explicar esse método. Então, recapitulando o que nós vamos aprender aqui nesse vídeo. Como construir um blog autoridade perante o Google, como aparecer na primeira página do Google e divulgar o seu negócio online, e como aplicar o método Conteúdo Rei. Como funciona este método? Basicamente, o seu blog ele vai sempre abordar o mesmo assunto. Então, após um tempo, você sempre abordando esse mesmo assunto, o Google vai entender que o seu blog é relevante para essa temática, para esse assunto que você escolheu sempre abordar. Então, dessa forma, toda vez que o usuário pesquisar pelo conteúdo que o seu blog aborda, o Google vai te entregar como resultado. É claro que isso é uma estratégia para longo prazo. Isso alavanca, faz com que você consiga aparecer no Google na primeira página mais rapidamente, só que é uma estratégia para longo prazo, não é algo que você vai fazer hoje e daqui a uma semana você já vai ter o resultado. Até pode ter, dependendo do tempo do seu blog, mas tenha paciência em questão de SEO. Então, o método funciona basicamente desse jeito. O seu blog sempre abordar um mesmo assunto. E como de fato aplicar o método Conteúdo Rei? Primeiro, vou falar aqui para vocês esses 3 passos para você aplicar. Primeiro, você vai definir então esse assunto que você deseja mais abordar no seu blog. Porque isso não quer dizer que você está limitada a sempre falar daquele assunto, não. Mas é algo recorrente. Então a pessoa quando entra no seu blog, ela sabe que você vai falar, que vai encontrar vários artigos sobre esse assunto específico. Então, por exemplo, se você for lá no meu blog, tem vários artigos sobre Pinterest e SEO. A pessoa, então, que deseja encontrar assuntos, conteúdo sobre esses 2 assuntos, ela sabe que vai encontrar no meu blog, mas também existe outro tipo de assunto, tá? Então, não ache que isso é algo limitado, que você está preso a fazer isso e pronto. Não é uma regra, tá? É uma estratégia que você pode seguir. Então, até já coloquei aqui o exemplo. No meu blog você encontra diversos artigos sobre Pinterest e SEO. Escolher esse assunto, o segundo passo é você escrever um artigo principal que você deseja posicionar no Google. Geralmente, esse artigo é um artigo de conversão, em que você faz um review sobre esse treinamento que você indica. Então, é aquele artigo em que, se fosse para escolher, de todos os artigos do seu blog, seria o que você... Não, é esse que eu quero que apareça na primeira página do Google. Vai ser o artigo rei, o artigo principal. Terceiro passo, você vai produzir outros artigos relacionados ao assunto do artigo principal. Então, se eu escolhi falar sobre SEO, eu vou mostrar aqui no mapa mental melhor, com exemplos para ficar mais fácil. Os outros artigos de conteúdo serão falando sobre SEO, sobre posicionamento de artigos, sobre blog, que é exatamente isso que eu faço. Então, eu tô aqui, fiz esse mapa mental. Deixa eu tirar esse zoom aqui. O meu artigo rei, o meu artigo principal que eu quero posicionar é o que eu faço um review sobre o curso SEO Sem Segredos, o meu artigo de conversão. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês.
Então esse aqui é o meu artigo rei. Eu falo o que é SEO, porque investi em SEO. Eu mostro aqui provas sociais da transformação que o treinamento fez no meu negócio. Eu falo o que a pessoa adquirindo o treinamento vai aprender no SEO Sem Segredos. Eu falo quem é a produtora, Gislane Batista, e começo a fazer a chamada para ação, para colocar e coloco o meu link de afiliado aqui. Então esse é o meu artigo rei, o meu artigo principal, por isso que eu coloquei ele aqui no centro desse mapa mental. Depois, seguindo essa estratégia, eu começo a produzir vários outros artigos de conteúdo relacionados a esse assunto que eu escolhi, o meu blog ser relevante, que no caso é SEO, posicionamento de artigo, blog. Então eu tenho vários outros, mas eu coloquei esses 5 aqui para exemplificar. Então, como ganhar dinheiro com blog, estratégias de SEO, 3 maneiras para analisar seus resultados, backlink, o que é, como fazer, 3 maneiras de encontrar palavra-chave, 9 técnicas de SEO. Então eu vou mostrar aqui também para você. Então aqui as 9 técnicas de SEO. E o que eu quero mostrar para vocês é que aqui no final do artigo eu faço uma linkagem interna. Aqui ó, curso SEO Sem Segredo, seu blog na primeira página. Aqui eu estou fazendo um link interno para esse meu artigo aqui de conversão. Então, resumidamente, a técnica do conteúdo rei consiste no seguinte: você vai escolher um assunto para o seu blog ser relevante, aquele assunto que você sempre vai abordar nos seus artigos. Você vai escrever um artigo principal, que é o artigo rei, e que se fosse para escolher um artigo do seu blog para aparecer no Google, esse seria o que você iria escolher. Em seguida, você vai criar os outros artigos de conteúdo relacionado a esse artigo rei, a esse artigo principal. E sempre dentro desses outros artigos, fazendo uma linkagem para o artigo principal, o artigo rei. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do treinamento em que eu aprendi esse método, essa técnica e várias outras técnicas de SEO para posicionar artigos no Google gratuitamente. Se você curte esse tipo de assunto, ativa as notificações para você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Beijos e até um próximo vídeo.